Olá, turma de epistemologia das ciências sociais, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a nossa conversa vai ser sobre Paul Feyerabend e seu livro Contra o Método. Paul Feyerabend, ele é conhecido como ele recebeu um apelido, assim, de ser o anarquista metodológico, né? Ele foi bastante controverso, digamos, né? Foi bastante controversa a aceitação à sua obra e ainda hoje suscita muitos debates, muitas vezes considerada assim uma discussão mais heterodoxa da epistemologia, mas, a meu ver, também bastante importante, trazendo alguns pontos muito cruciais para a gente pensar o que é ciência, afinal, né, que é esse grande módulo que a gente vem discutindo nos últimos encontros. Bom, para a gente fazer a discussão, então, dos aspectos centrais que eu estou pensando aqui na obra Contra o Método do Paul Feyerabend, eu, como de costume, vou abrir uma apresentação PowerPoint que eu fiz e aí, a partir dela, a gente vai conversar. Eu vou, então, compartilhar minha tela. E agora eu vou colocar essa tela aqui no modo de tela cheia, para a gente começar a conversar. Deve estar abrindo aí para vocês. Pronto. Bom, e aí eu já começo com essa apresentação super coloridona, né? Porque esse nosso anarquista metodológico, ele também foi influenciado pelo contexto de onde ele escreveu, da época que ele escreveu e puxando assim alguns aspectos que são aspectos que vieram também, alguns elementos da contracultura que ele incorporou na sua obra. Então, de quem que a gente está falando? De que a gente está falando? A gente está falando do Paul Feyerabend, que é nascido em Viena em 1924 e viveu até 1994, e ele faleceu naturalizado estadunidense. Ele, jovem, migrou, né, do seu país de origem e escolheu os Estados Unidos como sua terra natal, se tornando então um cidadão estadunidense. E a época em que ele escreveu Contra o Método, ele vivia na Califórnia e ele vivia e esse livro foi inicialmente publicado, né, a partir, ele foi um livro que tem uma história também bastante curiosa, né, ele conta e ele tem, essas informações são no prefácio, vocês têm acesso ali à obra que está disponibilizada no Moodle, quem tiver curiosidade de ler o prefácio eu acho bastante interessante, vale a pena, tem vários prefácios, tem o prefácio original, tem o prefácio a edição chinesa, cada um acrescenta algumas informações, e ele, bom, e aí tem alguns aspectos que eu quero compartilhar com vocês, mas o primeiro é o período em que foi escrito, ele foi escrito entre 1970 e 1974. O Paul Feyerabend, desde a década de 60, vinha fazendo seus estudos, né, tendo como objetivo uma revisão crítica da epistemologia anglo-saxã. Bom, então vocês estão vendo, né, que o período em que ele viveu, as discussões que ele fez, são todos contemporâneos, o Paul Feyerabend, o Karl Popper e o Thomas Kuhn, que a gente discutiu nos vídeos anteriores. E cada um deles vai chamando atenção para um aspecto, e para vocês verem também a efervescência do debate epistemológico, né, em meados ali do século XX, né, quando esses autores, essas pessoas, esses pesquisadores estavam produzindo as suas abordagens e participando de eventos científicos, inclusive tem na biblioteca, bom, saudades biblioteca, mas provavelmente vocês encontram também na internet, livros que são compilações de alguns desses congressos de epistemologia ocorridos ali entre 1960 e final da década de 70, até alguns inícios dos anos 80, no qual esses caras todos, esses autores todos estavam presentes debatendo as suas abordagens, suas perspectivas, suas diferenças. E o Feyerabend, então, ele estava escrevendo esse livro a partir da Califórnia da década de 60, 70. Quando a gente estava conversando sobre o Thomas Kuhn, eu falei com vocês como era uma época de Guerra Fria, na qual a ameaça nuclear estava muito presente, né? E sim, mas também era uma época da contracultura e uma época em que estava sendo, havendo nos Estados Unidos, era a época
florescer do movimento hippie, né, era a época também que movimentos sociais nos Estados Unidos pediam faça amor, não faça guerra, né, e que questionavam também o papel, o lugar dos Estados Unidos nessas relações de poder mundiais, né, e o Fairbairn não se esquiva desse contexto no qual ele está escrevendo, no qual ele está vivendo, e a gente pode observar que isso deixa também algumas marcas bastante importantes na obra dele como um todo. E de todas as suas publicações, tem várias que são interessantes, talvez a mais emblemática seja essa que eu escolhi para a gente discutir, que é o livro Contra o Método. Bom, esse livro, ele tem uma história interessante, né, que ele inicialmente teria sido escrito junto com um outro epistemólogo, que é o Imre Lakatos. O Lakatos, quem que foi o Lakatos? O Lakatos, ele era um húngaro, né, ele era filósofo, também era matemático, contemporâneo também, ali nascido em 1922, mas ele veio a falecer muito antes, em 1974. Exatamente o período em que a obra foi concluída. Por que essa coincidência? Porque o Feyerabend e o Lakatos escreveriam juntos. O Lakatos, ele tem uma contribuição mais uma abordagem mais racionalista da ciência, né? E ele defendia muito a existência de um progresso científico. Ele fez toda a sua argumentação em diálogo com o Popper, mas de certa forma tentando corrigir alguns excessos da abordagem popperiana, né? E ele desenvolveu o argumento de que haveria uma heurística positiva e uma heurística negativa. Enfim, é super interessante. Eu sugiro vocês darem uma pesquisada. Quem quiser conhecer mais, né? De certa forma, ele coloca em questão como que funcionam as etapas, né, dessa lógica do pensamento científico dentro de um programa de investigação científica e não a cada experimento, como talvez sugeriria o Popper. Então, o Lakatos, ele era um racionalista crítico, né? Ele tinha elementos que eram elementos mais próximos da abordagem popperiana, e, em alguma medida, até mais próximos das discussões neopositivistas. E o Feyerabend, ao contrário. Mas a proposta dos dois, então, era escreverem um livro juntos, e esse livro seria composto de 2 volumes: o volume a favor do método, escrito pelo Lakatos, e o volume contra o método, escrito pelo Feyerabend. E aí o Feyerabend conta que, assim, eles estavam escrevendo, e aí o Feyerabend enviou para o Lakatos a sua versão do manuscrito para o Lakatos responder, mas aí diz o Feyerabend que ele fala assim, que esse manuscrito se perdeu. E aí, no prefácio, o Feyerabend fala assim: o Lakatos gostava de gestos dramáticos, e ele acionou a Interpol, e a Interpol, então, conseguiu recuperar este manuscrito, né? Contudo, que era a versão do próprio Feyerabend, que ele teria enviado ao Lakatos para o Lakatos responder. Contudo, nesse meio tempo, o Lakatos veio a falecer e não conseguiu concluir a sua parte da obra, o seu volume, que seria o volume a favor do método. O Feyerabend disse que, por ter sido planejado para ter essa contraposição, no próprio contra-método, o Feyerabend carregou a tinta algumas coisas, ele exagerou algumas coisas, e ele fala que, inclusive, forçou alguns argumentos, porque já era na expectativa de que o Lakatos pudesse usar isso para aquecer o debate. Como o livro ficou sem resposta, o próprio Feyerabend reconhece que ficou um livro, às vezes, meio desproporcional. Portanto, e aí essa é uma primeira ponderação, um primeiro aviso, não é para levar a ferro e fogo tudo que está escrito, todas as afirmações que estão escritas no livro Contra o Método, mas que isso também não quer dizer que não é para levar a sério, ao contrário, ele faz as afirmações muito sérias, às vezes, ainda que às vezes exageradas. Então, a partir dessa pequena advertência, né, a gente pode embarcar nessa obra e nessa crítica epistemológica que o Feyerabend apresenta e nos oferece, né? E qual que é o argumento que ele pretende discutir, né? Que ele exagera na tinta, mas que ele quer trazer
para discussão e que ele vai defender, então, ao longo de toda a vida dele. Qual que é o argumento central? E aqui eu trouxe alguns trechos. Principais pontos, ele afirma: os eventos, os procedimentos e os resultados que constituem as ciências não têm uma estrutura comum. Com quem que ele está dialogando aqui diretamente quando ele afirma isso? Vocês lembram a nossa última discussão, o vídeo imediatamente anterior a esse, qual que era? A estrutura das revoluções científicas, que oferece, no singular, uma estrutura única para os grandes acontecimentos científicos. E o Feyerabend vai falar, olha, isso não serve para explicar a ciência, não serve para explicar os procedimentos, os eventos e os resultados da prática científica. Eles não seguem sempre o mesmo padrão. Ou uma outra forma de dizer isso, ele afirma: nem toda descoberta pode ser explicada da mesma maneira. E aqui ele está dialogando também muito diretamente com quem? Com o Popper, porque o Popper está criando aquele passo a passo, aquela lógica, né, da pesquisa científica, que é uma forma de explicar como se dão as descobertas científicas, né? Mais do que isso, o Feyerabend fala, essa é uma frase dele que eu acho muito importante, ele diz: a pesquisa bem-sucedida não obedece a padrões gerais. Prestem bastante atenção nessa frase. Depende, em um momento, de um certo truque, em outro momento, de outro. O que ele está falando? Que a pesquisa científica, mais do que um procedimento padrão, rigoroso, protocolar, ela eventualmente depende de um truque, em bom português, de um jeitinho. Em outro momento, ela depende de outro jeitinho. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Que o sucesso científico não pode ser explicado de maneira simples, não tem receita de bolo, não tem uma fórmula que possa fazer com que um procedimento científico seja garantido, leve ao sucesso, dê certo, né? Então, ele está dialogando aqui também muito diretamente com o problema da demarcação apresentado pelo Popper, né? Ele vai, então, como coloquei aqui nesse outro slide, diretamente uma crítica ao racionalismo crítico do Popper. E ele vai falar, existe uma incomensurabilidade na ciência. Esse termo incomensurabilidade também tinha sido usado pelo Kuhn, mas o Kuhn, se vocês se lembram, falava da incomensurabilidade para tratar da comparação entre paradigmas, ou seja, um paradigma não tem como se demonstrar melhor do que o outro, porque eles são incomensuráveis, eles têm ordem de medidas diferentes, não há medida comum entre dois paradigmas. O o Feyerabend, ele vai mais além, ele vai usar a incomensurabilidade para comparar os experimentos científicos, os procedimentos científicos. Ele vai falar, cada experimento científico funciona de uma forma. E aí vocês lembram, o livro, ao longo de todo o livro, Contra o Método, ele vai trazer uma série de histórias de descobertas científicas e procedimentos científicos e mostrando sempre a grande margem para o acaso, para inclusive o onírico, né? Histórias de, por exemplo, de um químico que só descobriu a fórmula do benzeno, que é uma estrutura que se fecha assim, tem um nome, vocês que são bons de geometria podem depois colocar nos comentários qual que é o nome desse formato, né? Tipo um trapézio, se não me engano é trapézio. Quem descobriu a fórmula do benzeno a partir desse trapézio afirmava que descobriu isso porque sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo, né? Então, todas as histórias, quase todas as histórias científicas têm uma margem para o inexplicável. Né? E por isso, por esses truques, jeitinhos, adaptações, procedimentos extraordinários, ele vai falar que os experimentos científicos são incomensuráveis, né? E ele vai falar que mais do que isso, ele vai dizer, a ciência, ela não se inicia de um problema, ele vai dizer, é extremamente simplista se afirmar que a ciência as práticas científicas sempre se iniciam de um problema. Ele fala, não, às vezes se iniciam de aspectos que estão fora da ordem dos problemas, ou que são, inclusive, vinculados, alinhados a questões externas à ciência, como, por exemplo, a necessidade de melhorar a sua própria carreira científica. E isso tudo está fazendo parte da ciência. Ele vai falar também que, discordando do Popper, ele também vai falar que a ciência não aumenta seus conteúdos
progressivamente. Ou seja, a gente não pode o Popper ele vai apresentar uma perspectiva de progresso da ciência, que ela é um progresso pautado pelo erro, mas que ele é contínuo, ele é sucessivo, né. E o Feyerabend vai falar: "Não necessariamente, as teorias científicas, elas incorporam, elas às vezes não uma teoria que sucede à teoria precedente, não incorpora quase nada daquela teoria anterior. Ou seja, há uma série de idas e vindas, há passos atrás que são dados e que substituem e transformam o entendimento, de um determinado campo do conhecimento, que faz com que ele não seja necessariamente cumulativo, né. Então não dá para tomar por garantida esse acúmulo progressivo de conteúdos de conhecimento de um determinado campo científico. Além disso, ele vai falar o Popper afirma, né, que bom, a gente faz uma hipótese, se ela é corroborada, ela continua sendo, eh, testada, se ela é refutada, ela é retirada de uma teoria, né, ela é descartada, ele vai falar: "Olha, quando está sendo afirmado isso, não está sendo considerada a validade de hipóteses ad hoc". O que que são as hipóteses ad hoc? Ad hoc são as hipóteses exteriores, ou seja, hipóteses que são afirmações que não necessariamente se vinculam ao contexto imediato do experimento. Lembrem que o Popper, ele estava discutindo muito como que a gente passa de um ato privado para um conhecimento público, né, de um enunciado singular para uma lei geral. Esse é o problema da indução de ampla forma, né. E o Claramente vai falar: "Isso não está considerando as hipóteses que não partem do ato isolado, do momento experimental, e que ainda assim são incorporadas no arcabouço teórico". Ou seja, o Parabéns, a partir de uma coleção gigantesca, né, de análises, de práticas científicas, de histórias de descobertas científicas, de procedimentos de laboratório, ele vai afirmar: a ciência é muito mais descuidada e irracional do que a sua imagem metodológica. Ou seja, a ciência não é esse esse ápice da objetividade, esse ápice da racionalização humana, essa contínua prática protocolar. Não, ela é muito mais cheia de descuidos, de pequenos acidentes que acabam se revelando uma grande descoberta, cheio de relances de irracionalidade. Além disso, ele vai falar muitas vezes, sempre quase, quando se está, apresentando, né, os dados de uma descoberta científica e, sobretudo, quando se estão descrevendo a história de descobertas científicas, ele fala: há uma confusão entre o momento de descoberta e o momento de justificação. O Fairbairn, ele vai separar esses momentos, ele vai falar: olha, uma coisa é a a fase da pesquisa na qual se está realmente experimentando estratégias, testando hipóteses, associando elementos diferentes e que vão levar, de fato, à descoberta de uma novidade em um campo do conhecimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é o momento posterior em que se cria uma justificação para aquilo que se descobriu. Então você vê que deu certo. E depois que você viu que deu certo, você começa, o Feynman vai dizer, o cientista começa a criar uma justificação para isso. Ele vai falar, são momentos muito diferentes, né? E muitas vezes, além de serem procedimentos diferentes, são contraditórios, no sentido de que uma é cheia de acaso e irracionalidade, enquanto a outra é um ligar os pontos, né, na qual calcado, né, se ligar os pontos é calcado na racionalidade, na objetividade, na linearidade, né. E ele vai falar: "Bom, e as descobertas científicas, na prática, só podem ser avaliadas após o evento ter ocorrido". Essa afirmação, qualquer pessoa que já fez ciência sabe, a gente não s quando a gente começa uma pesquisa científica, e sobretudo uma boa pesquisa científica, a gente não sabe se vai dar certo. A gente não sabe se a gente vai achar alguma novidade, se a gente vai de fato descobrir alguma coisa. A pesquisa pode simplesmente se mostrar inviável, pode mostrar que
aquilo que a gente esperava encontrar não tem nada a ver, que a gente está experimentando coisas que não fazem sentido empiricamente, ou seja, só depois da experiência ter dado certo, só depois da pesquisa ter trazido, algum retorno interessante, é que você vai avaliar aquele percurso e dizer se ele deu certo ou não. Bom, se é assim, o que que esse conhecimento tem de mais garantido do que os outros conhecimentos? Então, lembrem que toda a discussão, né, dessa epistemologia do século XX está orientada por resolver a separação entre o que é ciência e o que não é ciência, tem todo o objetivo de traçar uma linha divisória entre o que é ciência e o que não é ciência, entre o que é o conhecimento garantido e o que é mera opinião, né? Essa é a base da separação entre episteme, né, e doxa. E o Feyerabend vai falar assim: a ciência não tem nada de mais garantida, nada de mais objetiva, nada de mais racional do que as outras formas de conhecimento, né? E sendo assim, a ciência também não deve ser considerada como uma prática isolada do restante da sociedade e que deve ser conduzida apenas por experts, né? Ela não deve ser uma caixa preta, como outros autores bem mais contemporâneos vão dizer. Ela deve, ao contrário, ser permeável ao público. É necessário que o público possa participar da discussão científica. E isso não vai perturbar os caminhos existentes para o sucesso, porque não há tais caminhos. Ou seja, haver momentos de participação, consulta pública, discussão pública dos achados científicos, não torna algo menos científico, não torna algo menos bem-sucedido, enquanto produção de conhecimento, porque afinal de contas sempre é um processo de idas e vindas e não há caminho correto previamente dado. Não há um a priori científico que nos conduza a alguma certeza maior do que outras formas de conhecimento, né. E mais do que isso, ele vai afirmar, vou colocar isso aqui para cima, ele vai falar: "Não é possível", ele fala: "Bom, toda a discussão dos epistemólogos que defendem, né, um racionalismo crítico, que defendem que a prática científica ela é uma prática objetiva, é uma prática racional, é uma prática, né, que leve a garantias e que isso deve ser feito distanciando a ciência dos valores dos cientistas, dos valores das comunidades nas quais eles estão inseridos, né? Toda a discussão de objetividade passa por isso, passa por esse estranhamento, por esse distanciamento, e ele vai falar: por que isso é tido como desejável? Né? Ele vai questionar: não é possível que uma abordagem objetiva que desaprove ligações pessoais venha causar danos às pessoas? Ou seja, uma ciência desenraizada, será que ela não vai se tornar algo danoso? Então, de novo, a gente está falando de uma reflexão que é feita em um contexto pós Segunda Grande Guerra Mundial, né? Em um momento de Guerra Fria, aquela ameaça nuclear está pairando sobre as cabeças de todas e todos, né? E ele fala: bom, será que realmente é algo desejável, né? Uma abordagem objetiva do conhecimento? O que que a gente ganha com isso? E será que, ao contrário, ela não pode ser danosa para a sociedade? O que que vocês acham sobre isso, né? Então, pautado por todos esses questionamentos, todas essas reflexões, o Feyerabend vai colocar 3 perguntas, que são perguntas que eu também coloquei ali nas nossas questões motivadoras para vocês refletirem a respeito. Quais são elas? Ele vai perguntar: o que é a ciência? Né? Se a gente então considera tudo isso, como que a gente define a ciência? Mas o que há de formidável a seu respeito? Ou seja, o que que a ciência tem de mais interessante do que as outras formas de conhecimento, de mais até do que interessante, de mais admirável do que as outras formas de conhecimento? E ele vai dizer ainda: como devemos usar as ciências e quem que deve decidir isso? Bom, para essas 3 perguntas que ele apresenta e que eu perguntei para vocês, né, nas questões motivadoras para saber o que que vocês respondem a esse respeito, as respostas do Feyerabend são as seguintes: ele vai falar: a pergunta "o que é a ciência?" não tem uma resposta única, porque não há uma entidade única. Ele vai dizer, essa ideia de que a ciência, né, é um conjunto homogêneo de práticas, né, e que tem uma epistemologia
coesa e própria, ele vai falar: "Isso não existe, a ciência ela não é uniforme e nem sempre ela funciona, ela não nos fornece garantias a priorísticas", né. E aí a segunda pergunta: "O que que há de admirável, o que que há de formidável a respeito da ciência?", ele vai falar: "Nada, isso é uma ilusão", é bem radical, né, ele vai dizer: "É uma ilusão achar que o conhecimento científico é melhor do que os demais do que as demais formas de conhecimento, né, justamente porque a ciência nem sempre funciona, ela não nos dá garantias que outras formas de conhecimento, hã, não nos deem, né. E a terceira pergunta, né, como devemos usar as ciências e quem responde a questão, ele vai falar: a comunidade. Quem deve decidir quais são os usos, quais são os interesses, quais são os rumos da pesquisa científica, deve ser a comunidade que concorde com seus valores e objetivos. Ele vai dizer: não dá para a gente produzir um conhecimento que se aplique sobre uma determinada comunidade sem consultá-la a respeito. Eu acho que aqui tem muitas, muitas questões que são importantes da gente explorar, né, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, em que estamos todas e todos na expectativa e ao mesmo tempo vivendo sabores e dissabores de estarmos acompanhando com ansiedade as descobertas científicas, né. Então todas as descobertas sobre, como se comporta o vírus do coronavírus, como podem ser efetivas as vacinas, como que nós devemos proceder, tudo isso está intervindo diretamente na nossa vida, né. E qual que deve ser o papel então da comunidade para participar dessa discussão, né. E como que a gente deve, de fato, orientar os rumos ou não dessa pesquisa? Essas são questões que eu acho que a gente mereceria discutir de uma forma mais aprofundada, né. Então, o Feyerabend, ele está fazendo uma discussão epistemológica que radicaliza a relação entre ciência e sociedade, que não apenas considera a relação entre ciência e sociedade, mas como radicaliza essa relação. E ele vai falar: "É impossível conceber a ciência fora das relações de poder, na qual ela está inserida e na qual ela e dentre a qual ela é produzida". Né, e ele vai dizer, além disso, e aí algumas afirmações ele faz, inclusive nesse prefácio à edição chinesa, em que ele relê o livro e coloca algumas ponderações, ele vai dizer: "Olha, é importante a gente entender que podem existir muitas ciências. A ciência, ela não é uma entidade única, né, como eu já disse, e que não deve isso é o oposto do positivismo, né, então o positivismo afirmava que a ciência era duplamente universal, né, no sentido de que ela é totalmente enraizada e deveria valer por todo o universo, as afirmações científicas deveriam valer por todo o globo de uma forma indistinta, né, e ele vai falar assim: "Olha, existem muitas ciências diferentes, pode haver muitas espécies diferentes de ciências, e a ciência ocidental", agora essa é uma afirmação dele do prefácio à edição chinesa, ele vai dizer: "A ciência ocidental agora reina suprema por todo o globo, não por sua racionalidade inerente, mas pelo uso do poder". Ele vai dizer que a ciência, ocidental é melhor do que as outras formas de conhecimento, do que as outras formas de ciência, eh é afirmar essas assimetrias de poder entre os estados-nação, entre os países, né, e querer validar essa supremacia por uma racionalidade inerente é falacioso, não é uma garantia de racionalidade que faz com que a ciência ocidental se imponha, mas ao contrário, é o uso da força, ele vai dizer, é o uso de armas, é o fato das nações colonizadoras, ele usa esse termo, imporem seu modo de vida, né, imporem seus armamentos, ele vai falar sobre tudo isso. Por tudo isso também, ele vai falar que o progresso da ciência, né, o progresso do conhecimento e o progresso da civilização, nada mais é do que uma forma de forçar costumes e valores ocidentais em todos os cantos do mundo. Então, o progresso da civilização não é necessariamente esse valor bonito que deve ser defendido. Ele vai dizer: "Não, muitas vezes o que é chamado de progresso
é essa sujeição do restante do mundo, pelos valores ocidentais e sujeição dada pela força, né, não pela lógica, né. E em muitos lugares ele vai afirmar: "Isso significa a matança de mentes". Então é bem forte o que ele está afirmando mesmo, nesse sentido de trazer completamente para a reflexão epistemológica essas relações de poder, que perpassam e atravessam a ciência, né. Ele vai falar: "Bom, com tudo isso, eu não estou defendendo que a ciência seja irrelevante ou que a ciência não deva existir ou estou defendendo uma posição contrária à ciência". Ele vai falar: "Eu não sou contra a ciência, eu sou contra ideologias que usam o nome da ciência para o assassínio cultural", né. Então ele está radicalizando o argumento da falta de garantias e da falta de racionalidade inerente à ciência para poder escancarar, né, esse uso ideológico da ciência como uma forma de imposição, né. E eu gostaria que vocês refletissem sobre quais contextos vocês enxergam isso acontecer. Mas isso não quer dizer para ele que a ciência, não produza conhecimento nenhum, né, ele vai falar: "Ela produz conhecimento, só que ela produz de uma forma, hã, irregular, de uma forma que não é a priorística, de uma forma que não é cheia de garantias e que, portanto, não é, por definição, hierarquicamente melhor do que quaisquer outras formas de se produzir conhecimento", né. Eh por tudo isso, ele ficou sendo chamado, né, de anarquista metodológico, e uma das frases mais, citadas do livro dele, é que ele vai dizer: "Olha, em um experimento científico tudo vale", né. E aí algumas pessoas o acusam de um relativismo epistemológico, e ele se defende: "Olha, isso não se trata de um relativismo epistemológico no sentido de que tudo vale em qualquer contexto para produzir qualquer conhecimento". Não, ele vai dizer: "Pra determinadas tarefas específicas, uma forma de conhecimento vai ser melhor do que a outra. Há diferenças entre os conhecimentos, não são todos os conhecimentos comparáveis e, mais do que isso, intercambiáveis. Pelo contrário, eles são incomensuráveis, a gente não pode comparar, né? Alguns conhecimentos funcionam melhor para algumas coisas, outros conhecimentos para outros, e cada um deve ter o seu lugar, garantido, né, uma forma de conhecimento não deve se sobrepor sobre a outra de forma a assassiná-la, não deve exterminar outras formas de conhecimento, né. Essa é a grande bandeira dele, né, e não há garantias nesse processo. Então, em grandes linhas e linhas gerais, a proposta do Paul Feyerabend contra o método é essa, é contra a ficção do método como uma forma de produzir homogeneidade e garantias no conhecimento científico. Ele vai dizer: "O conhecimento científico também é permeado de irracionalidade, assim como é a humanidade, e não se deve cair nessa falácia das garantias para utilizá-lo como uma forma a mais de exercício de poder". O que que vocês acham disso? Eu acho que traz bastante pano para manga para as nossas discussões. Aguardo os comentários de vocês tanto nos fóruns da nossa disciplina, quanto também no nosso plantão síncrono. Abraços, espero que tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. Até a próxima, pessoal.